comentar com você nesse jogo sobre a façanha histórica do Botafogo, né, gente? Porque não tem outro nome, né? Que a gente possa dar para o que aconteceu. Essa partida épica do glorioso diante do campeão da Champions League, campeão da Ligue 1, campeão da Copa de França, campeão de tudo, né? E certamente é o melhor time do mundo nessa da atualidade, né? O time que vence a Inter naquela final, daquela maneira como venceu, não somente o campeão da Champions, mas um dos melhores e maiores campeões da Champions de todos os tempos. Esse time foi, dentro de campo, vamos combinar a palavra, humilhado pelo Botafogo, né? Humilhado pelo Botafogo. Deixa eu confessar para vocês aqui, sem nenhuma demagogia, vocês sabem perfeitamente que eu não gosto disso, né? Eu não sou torcedor do Botafogo, vocês sabem disso. Eu tenho um problema emocional sério de torcer para um time específico. Isso tem a ver com a minha infância, com a minha criação. Eu já estou começando a começando a ficar difícil de novo. Mas ontem eu não consegui fazer um vídeo. Torcedores fizeram vídeos. Por que você que é torcedor não conseguiu? Eu não consegui fazer o vídeo. Fiquei muito, muito emocionado com o que aconteceu do Botafogo. Havia momentos que eu queria que o jogo acabasse simplesmente, né? E parece que não acabava nunca, né? E dentro do desespero, né, de alguns momentos, eu tinha uma confiança de que as coisas não iam mudar. Essa confiança de que as coisas não iam mudar, ela foi resultado da forma como o Botafogo jogou. Claramente que vai ter gente que fala aí, mas teve 25% de posse de bola no total. Como é que arrasou? Arrasou. Um time pode ser protagonista com 25% de posse de bola, com 10% de posse de bola, jogando de forma defensiva, né? Mas a confiança que aparecia no momento de desespero, e isso é complicado. Por que eu não consegui fazer o vídeo, né? Porque eu estava vivendo uma situação de, ao mesmo tempo que eu estava desesperado porque o jogo acabasse, eu tinha uma noção, uma convicção de que talvez não precisava acabar tão rápido, poderia demorar até mais, até para que a gente pudesse discutir um pouco mais aquilo que estava acontecendo e que não ia mudar, e que o Botafogo não ia levar gol. Então, sabe, a junção dessas duas coisas paradoxais, né, cria uma situação emocional bastante atípica na pessoa. O perfil emocional da pessoa, as emoções da pessoa, ela passa a viver uma situação diferente, que não costuma acontecer. É um quadro que pode acontecer em outros momentos, mas que não é rotineiro, não é normal, né? Está ali desesperado, muito desesperado e calmo ao mesmo tempo. Então é uma situação emocional que não é normal. Então você está sendo vitimado ali, portanto, por uma situação nova. E aí, quando é que isso vai acabar? Com o apito final do jogo, que acaba. Quando aconteceu o apito final, aí foi um desespero, né? Aí eu não sabia o que estava acontecendo mais. Não sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia, eu falei, se eu fizer um vídeo agora, eu só vou gritar no vídeo, né? Não é este o meu perfil, né? Então, eu não posso fazer. À 1h eu pensei em fazer também, em fazer o vídeo, não consegui. 1h estava acordado. Né? Não foi possível. Então eu falei, deixa para quando as emoções estiverem mais, né, controladas, né? Tem muita gente aí que vai tentar desmerecer essa vitória aí. Muitos amigos e amigas flamenguistas, né, vascaínas e vascaínos, né? Fluminense, aqui em São Paulo também, né? Mas não dá para negar que foi um feito histórico, né? Foi quando o futebol brasileiro mostrou para o mundo o que é o futebol brasileiro. Porque é tudo que a gente não está vendo ultimamente, né? E foi o que o Botafogo fez. E, de certa forma, é o que o futebol brasileiro está fazendo nesse Super Mundial. O mais interessante é como as coisas estão acontecendo. Primeiro, o Palmeiras humilhou o Porto, merecendo ganhar. Falei, meu Deus, quando eu vou ver um time brasileiro jogando desse jeito novamente? O Fluminense.
O que fez o Fluminense foi assustador. Desculpa, tá falando aí de outros, né, adversários do Botafogo. Aí eu falei, não, agora não... É épico isso aí. Não vai ter nada parecido. Aí veio o Botafogo e superou tudo, gente. Absolutamente tudo. Tudo. No jogo perfeito, né? Porque só poderia ganhar, eu diria mais, empatar com o PSG se fosse através de um jogo perfeito, tá? E o que a gente viu foi o jogo perfeito. Falando um pouco sobre a questão do PSG, né? O PSG foi a campo, o Luiz Henrique, ele subestimou o Botafogo. Gente, eu diria para vocês que, de certa forma, minimamente, né? Por quê? Porque, dentre outras coisas, ele tem um time espetacular também na reserva. Né? Segundo que o time brasileiro, os times brasileiros têm uma mania de se comportar que mandam uma mensagem para os times europeus, né, de muita fragilidade. Então, estava mais ou menos ok. Talvez tenha tido ali um pouco, sim, de subestimação, mas não muito. A questão não foi essa. Temos de parar né, e tomar cuidado com essas visões de alguns aí. O Botafogo subestimou, né? O Luiz Henrique subestimou o Botafogo, né? Que não sei o quê. Botafogo, o PSG, desculpa, o PSG estava com o time aí, reserva que não é verdade totalmente. O PSG está em final de temporada tal. Todas essas versões, da verdade, são versões, perdão aí pela palavra, cretinas. Porque o PSG poderia ir com um time sub-17, e tem jogador sub-17 lá, que é jogador fantástico também, é uma equipe que vem trabalhando, assim como o Chelsea, também na construção de um elenco de jovens jogadores, né? Tem moleques nesse PSG que são espetaculares. Tem garotos que não estrearam ainda nesse PSG que são espetaculares também. Então, um time do PSG sub-20, de repente sub-17, poderia ganhar um time grande brasileiro. Então a questão não é o PSG, paremos com isso. A questão não é o PSG, a questão é o Botafogo. A questão é o Botafogo, a questão é o futebol brasileiro, a questão é o que o futebol brasileiro fez com o futebol mundial. A questão é que o técnico Renato Paiva fez com o Luiz Henrique. Porque o Paiva também merece ser elogiado. E ele merece ser elogiado porque eu conheço a carreira desse senhor, tá? Ele começa a fazer sucesso no Botafogo porque ele aprendeu lições. Olha, gente, quem conhece o Paiva como eu conheço está profundamente surpreso com o que está acontecendo. Porque a única coisa que ele sinalizava na carreira dele toda até hoje é que ele jamais deixaria algumas convicções de lado. No passado, esse Paiva jogaria para atacar o PSG o tempo inteiro. Ele entendeu que o futebol não é isso. Ele entendeu que o futebol dá para ser ofensivo sendo defensivo. A grande lição sobre jogo ofensivo foi dada pelo Bielsa naquele jogo, né, do Uruguai, que quebrou a invencibilidade da Argentina de muito tempo, a campeã do mundo. Lá na Argentina, no Monumental, agora eu não me lembro se foi no Monumental ou se foi na Bombonera, acho que foi no Monumental. Quando a equipe do Uruguai tem um percentual de posse de bola minúsculo contra a campeã do mundo, foi altamente ofensiva, não só quando tinha bola e chegava ao ataque, mas também nas ações ofensivas que eram praticadas dentro do campo defensivo. Tá? Dá para ser um alto time, um timaço de futebol, sem ter um maior percentual de posse de bola. Então, o Bielsa foi o cara que primeiro, né, aprendeu, o cara desse jogo propositivo, que primeiro entendeu isso. E alguns dos seus seguidores também começam a fazer a mesma coisa. Renato Paiva está entendendo que precisa, de vez em quando, deixar de lado algumas convicções. E ele foi um dos senhores também dessa partida. Foi um dos destaques do Botafogo. Tá? Porque é tão absurdo a gente ficar destacando os jogadores do Botafogo, porque a gente pode desmerecer outros, né? Dado o jogo que foi feito por esses jogadores. Então, em primeiro lugar, eu vou destacar o cara que eu sempre critiquei quando errou, que é o Renato Paiva. Como é bom a gente poder chegar a essa conclusão, né? Criticar aquele cara que você viu o trabalho que não era bom, que você criticava, você pegar e elogiar esse cara. Isso é muito bom. Tá? Muito bom mesmo.
Botafogo tem um técnico que quase cai em alguns momentos. Não caiu porque, a despeito de alguns problemas que são apontados no Botafogo, que hoje talvez existam mesmo, tá? Existam, tá? Há uma grande vantagem hoje no Botafogo, que é o trabalho do técnico, né? De prestigiar o técnico, de não ficar encerrando o ciclo de qualquer maneira, né? Então, esse Renato Paiva, ele chega com um problema no Botafogo. E chegou em alguns momentos a envergonhar muita gente que torce para o Botafogo, que me conhece e que falou para mim. Agora, ele também no próprio Botafogo, ele vem mudando. A gente viu tudo isso nessa partida. Tá? Olhando aí para o percentual de posse de bola, o Botafogo ficou com 25%. Deu 4 chutes a gol. Sabe o que eu gosto nesses números? É quando a equipe dá 4 chutes a gols e acerta os 4 chutes no gol. Quando um time finaliza 3 vezes na partida inteira, as 3 finalizações corretas, né? Isso é muito Atalanta, né? Isso é muito Atalanta, dos grandes momentos da Atalanta. O PSG deu 16, teve 16 finalizações da partida. Acertou 2 vezes o arco. Apenas 2 vezes. Isso mostra que, ao finalizar, o Botafogo também esteve perfeito. Né? Também exerceu perfeição. E mais, as ações defensivas do Botafogo foram impressionantes. Ô, Jair Ventura, aprende, meu irmão. Você gosta de ser técnico defensivo? Aprende. Aprende. Tá? Como um time que tem 75% de posse de bola, que consegue ter um jogo de profundidade, que entrega 10 escanteios na partida inteira, consegue finalizar 16 vezes e acerta 2 vezes. Isso é mérito absurdo da defesa. Absurdo, gente. Anormal. Isso é um escândalo. Tá? Isso é um escândalo no futebol. Ok? Olha a grandeza do Botafogo nesse jogo. Impôs esse escândalo para o PSG. 16 finalizações, apenas 2 o PSG conseguiu jogar no arco do Botafogo. Isso é um mérito escandaloso da defesa do Botafogo. Tá? Escandaloso. O momento de sair, o momento de chegar no ataque, o momento de transitar, tudo perfeito. Porra, gente, que é isso? É tudo perfeito. Pô. Impressionante, né? Então vamos lá, só para rapidamente a questão do PSG. Você tem ali a primeira linha, Hakimi. Quem? Hakimi, é isso mesmo. Vem com essa conversa para mim que time é, né? Reserva, não sei o quê. Beraldo, um dos melhores, né? Zagueiros em potencial do planeta, tá? Pátio é anormal de bom, tá? Hernandes fechando a linha, espetacular. O Emery, né? Vitinha, para mim, o maior jogador, tá? Do PSG. Não era time reserva? O grande estava lá, né? O Mailu, né? É espetacular. Doé, sensacional, destaque absurdo da etapa final da Champions. Gonçalo Ramos também. E o Kvaratskhelia, gente. Kvaratskhelia é hoje um dos melhores atacantes do planeta. Vem falar para mim que esse time aí, para com isso. Não vem que você conversa para cima de mim, não. Tá? Esse time aí ganha de qualquer time do mundo, esse aí. Tá? Ganha do Real Madrid, ganha do Barcelona, ganha de qualquer time do mundo. Foi esse time que perdeu para o Botafogo. Tá? Então, vamos lá, gente. Ó, vamos lá. Eu não quero falar de destaque, mas que jogou Barbosa. Dessa primeira linha, ou melhor, inacreditável que jogou Barbosa. À frente do Barbosa, você tem uma linha de 3, né? E aí, assim, os 3 foram monstros, né? Na minha opinião, tá? De maneira aí, né? De cima para baixo, né? Para ser mais honroso, não de baixo para cima, né? Porque é menos, né? Gregory, assustador. É jogador de seleção, tá? Alan, a elegância brutal, né? Aliás, em termos de elegância brutal, o que a gente mais viu no Barbosa foi elegância
com a brutalidade sendo canalizada para a elegância, né? A elegância do Barbosa estava toda ela grávida, né, de brutalidade, né? Incrível. E por estar toda a brutalidade do Barbosa ter sido canalizada para a elegância do jogo dele, as ações corretas, o tempo perfeito, ele não bateu em ninguém. E o futebol dele surrou o ataque do PSG. Ele não bateu em ninguém e o futebol que ele praticou surrou o ataque do campeão da Champions League. Tá? Então, Gregory, Alan e Marlon. A frente é sensacional também, e aí os que entraram também entraram muito bem. Enfim, espetacular o que fez o Botafogo. E, sinceramente, gente, eu tô aqui, será que vai acontecer de novo? Será que vai acontecer alguma outra coisa? Será que o Flamengo hoje contra o Chelsea vai fazer algo parecido? Porque agora eu tô torcendo para todo time brasileiro fazer a mesma coisa. Agora eu tô mal acostumado de novo. Obrigado, Botafogo, por tudo. Obrigado por honrar o futebol brasileiro. Muito obrigado. Foi um momento espetacular, um momento em que o futebol brasileiro mostrou para o mundo que a gente ainda pode ser muito grande. A gente ainda pode ser. Né? Nós ainda podemos ser os senhores do futebol mundial. Tudo isso graças ao Botafogo.